Olá pessoal, vamos então para a última parte dos antimicrobianos. Vamos falar agora dos antifúngicos. Os antifúngicos, pessoal, na verdade existem 3 tipos de antifúngicos que a gente pode usar, tá? Existem os agentes químicos, os antibióticos, antifúngicos e outros produtos, outros medicamentos que têm ação antifúngica, tá? Então os agentes químicos, a gente tem 2 classes, que são os imidazóis e os triazóis, beleza? Vamos lá então. Os agentes químicos, então, os imidazóis, eles têm um amplo espectro de ação, tá? Eles atuam em diferentes fungos e eles fazem essa atuação interferindo na permeabilidade da membrana desses fungos. O que a gente mais usa são o cetoconazol e o miconazol. O cetoconazol muito mais do que o miconazol, tá? O cetoconazol, pessoal, ele é administrado tanto por via oral quanto por via tópica. A gente costuma usar bastante ele na via oral, tá? E ele é absorvido muito bem pelo pH ácido, então são medicamentos que são facilmente absorvidos pela via oral e eles são melhor absorvidos ainda se for feito com alimentação. A biodisponibilidade nos cães ela é bem variável, então pode absorver mais, pode absorver menos, e isso pode levar a não ter efeito terapêutico ou levar a efeitos tóxicos. As reações adversas mais comuns são relacionadas à fêmea gestante, né? Então mumificação fetal, efeito teratogênico e aborto. E os felinos são ainda mais sensíveis, então as doses nesses animais são menores, tá? Então a gente nunca vai usar numa paciente gestante. O miconazol é outro que vocês devem conhecer, principalmente os meninos que jogam bola, fica lá com o pé naquela chuteira molhada, meia úmida e não põe no sol, não lava direito e dá aquela micose entre os dedos, tá? Então o miconazol também tem um amplo espectro, ele é principalmente utilizado pela via tópica, que a absorção é muito melhor do que pela via oral, tá? Que tem uma absorção não tão boa. E aí a metabolização e a eliminação deles são tradicionais, né? Biotransformação hepática e eliminação renal. E os efeitos adversos dele estão relacionados à região mesmo, pode dar a sensação de queimação, prurido e irritação local, mas não é tão comum da gente ver, tá? Os triazóis, que são os outros agentes químicos, eles também têm uma grande eficiência, uma baixa toxicidade, tá? Eles interferem na síntese da membrana fúngica também, então são agentes químicos, então o mecanismo de ação é bem similar. E a gente tem o itraconazol e o fluconazol como os principais representantes, tá? E aí vão ser utilizados principalmente para tratar essa doença aqui que acomete os gatos com muito mais frequência do que os cães, que é a esporotricose. Então o itraconazol ele tem um grande espectro de ação, tá? Ele é bem efetivo com dose menor e com menos efeito colateral que o cetoconazol, tem uma ótima ação por via oral, ele é muito melhor absorvido com alimentação também por ele ser mais lipossolúvel, tá? E também tem uma ampla distribuição, mas não chega no líquido cefalorraquidiano assim como o cetoconazol, tá? E também a gente não vai usar em pacientes gestantes, porque ele também tem esse potencial embriotóxico e teratogênico, então a gente não usa na paciente gestante. O fluconazol ele também tem um amplo espectro, tá? Ele pode ser usado tanto pela via oral quanto a via intravenosa, mas comumente a gente usa pela via oral. A grande vantagem é que ele atinge o líquido cefalorraquidiano, então naqueles casos de meningite fúngica, ele vai ser muito indicado, tá? E a eliminação dele é renal, com um princípio ainda ativo. E mais uma vez, a gente não usa na gestação, mas nesse caso aqui por uma falta de evidências clínicas ainda, mas como ele também é um agente químico, provavelmente ele também cause alterações no feto ou interfira na gestação. Quando a gente fala em antibióticos antifúngicos, existem 2 classes, tá? Os poliênicos e os não poliênicos. Então, os poliênicos é a amphotericina B e a anistatina, que a gente não usa com frequência na veterinária, enquanto a griseofulvina é um não poliênico que a gente usa com muita frequência na medicina veterinária. Então, a griseofulvina, que é esse não poliênico, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a mitose do fungo, tá? Então ele vai interferir na multiplicação desse fungo e ele também vai interferir na morfologia da parede celular desse fungo, então isso facilita demais a morte desses fungos, tá? Então ele é usado principalmente na dermatofitose. A griseofulvina ela é feita pela via oral, tá? Então ela tem uma melhor absorção também com a alimentação. E as reações adversas são essas aqui, tá? Então muito cuidado com gatos e cuidado com fêmea em terço final de gestação, que ela vai ter um efeito teratogênico importante. Outros antifúngicos que a gente pode usar são o iodeto de potássio, tá? Ele é um
um antifúngico muito utilizado, ele é um medicamento que tem ação antifúngica que é amplamente utilizado, mas ele não sabe exatamente como ele atua nas infecções fúngicas, tá? O que se sabe é que ele estimula a imunidade do hospedeiro e isso faz com que ele haja uma boa resposta. Ele é muito utilizado nos casos de esporotricose profunda, tá? Assim como o itraconazol. E ele é feito pela via oral ou pela via sistêmica, tá? Normalmente a gente faz pela via oral por longos períodos, então vocês imaginam o trabalho que é pegar esse gato todo dia e fazer essa medicação por via oral, tá? Então é bem complicado, por isso que é bom sempre indicar para os tutores para não deixar o animal sair de casa nesses passeios que normalmente as pessoas esperam, tá? Porque o animal, uma furadinha que ele der no focinho, num espinho de rosa de uma casa que tem o fungo, ou uma briga com outro gato, ele pode pegar a esporotricose e acabar vindo a óbito em algumas situações, tá? Os felinos são mais sensíveis, tá? Então, apesar dele ser muito indicado, acaba que a gente prefere utilizar o itraconazol, tá? Isso é em casos muito graves, sem resposta, que a gente entra com ele. Então, os efeitos tóxicos são corrimento óculo-nasal, vômito, anorexia e depressão. A gente ainda tem o tonaftato, que é um outro antifúngico, um outro medicamento também antifúngico. Não se sabe exatamente como, mas ele é ativo em células fúngicas em crescimento, então provavelmente ele interfere também nessa mitose dessas células, tá? Ele também vai ser utilizado no tratamento da dermatofitose. Então, pessoal, eu sei que é meio pesado esses antimicrobianos, tá? Mas pelo menos ele acabou. Só falta mais uma aula que são os antiparasitários, então até a próxima. Fiquem com Deus.